A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe você que está aqui agora neste canal, seja muito bem-vindo. Esse que vos saúda é seu irmão em Cristo, Tiago, e eu quero aqui hoje tratar sobre o assunto: quem foi Jezabel na Bíblia e qual foi a sua influência perante o povo de Deus e também no meio da igreja, haja visto que ela também, ou seja, o espírito de Jezabel, também foi mencionado na igreja de Tiatira, lá no livro de Apocalipse. Antes de mais nada, eu quero te convidar, você que não participa do nosso canal, se inscreva, pois todos os dias nós temos conteúdo da palavra e da sã doutrina de Deus. Eu quero já iniciar aqui uma leitura em 1 Reis, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 29. Olha o que está escrito. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Aqui nós observamos que, como se não bastasse Acabe cometer os pecados de idolatria, fazendo o mesmo que Jeroboão fez, Acabe ele vai contrariar mais uma vez a lei de Deus, consumando um casamento misto, porque Deus havia estabelecido que o povo dele não deveria tomar mulher de outras nações pagãs para poder se casar. Acabe faz isto justamente para irritar Deus. E ele vai agora pegar Jezabel e tomar por sua mulher. Jezabel, filha de Etibaal, que era rei de Tiro de Sidom, ela se torna esposa de Acabe. E ela vai trazer consigo a adoração ao altar de Baal para dentro de Israel. Um altar é levantado em Samaria. E agora ela vai influenciar o povo de Deus, o povo de Israel, para adorar não a Deus mais, mas adorar a Baal. Olha o que essa mulher manipuladora, ousada, ela traz para o povo de Deus. Como se não bastasse, ela também vai perseguir os profetas de Deus, especialmente Elias, porque denunciou os seus pecados, denunciou os pecados da casa de Acabe, do reinado de Acabe. Ela vai perseguir os profetas de Deus, vai tentar primeiramente comprar, corromper, e aqueles que não eram corrompidos tinham que ficar escondidos para não serem presos e também mortos. A Bíblia vai dizer que Jezabel, ela vai cometer diversas atrocidades, inclusive uma que ficou marcante foi a morte de Nabote. Quem não conhece a passagem bíblica onde Nabote tinha uma vinha produtiva, linda, a ponto de Acabe cobiçar e tentar comprar e ele não querer vender porque era herança da sua família, Jezabel trama uma acusação falsa com Nabote, acusando de blasfêmia, e paga homens homicidas para poder matá-lo. E aí nós vemos que Elias mais uma vez vai aparecer no cenário e vai profetizar o seu final trágico, dizendo que ela morreria devorada pelos cães. Agora eu quero ler com vocês aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Olha o que diz aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos
para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui nós observamos que a igreja de Tiatira, ela tinha muitas obras que eram agradáveis aos olhos de Deus. Inclusive, um dos pontos positivos de Tiatira era justamente esse. Ou seja, ela tinha caridade, serviço, fé e paciência. E como se não bastasse, todas essas obras, elas se tornaram maiores desde a época da sua fundação, ou seja, da fundação da igreja. Começou pequena, mas agora está com maiores obras do que quando começou. Mas existe uma coisa que Deus não se deixou convencer. Isso me chama a atenção, irmãos. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho boas obras, eu tenho boa caridade, eu faço bem sem olhar a quem, mas isso não é suficiente para ter a aprovação de Deus. Isso não é suficiente para fazer Deus se agradar de nós. Nós devemos obedecer a Deus em tudo quanto Ele nos ensina na sua palavra. E a Bíblia vai dizer que Jezabel, aqui no livro de Apocalipse, na quarta carta da igreja de Tiatira, o espírito de Jezabel está associado à personagem de Jezabel no Antigo Testamento. Ou seja, Jezabel no Antigo Testamento, ela trouxe a idolatria para o reino de Israel. Ela trouxe o culto pagão para uma nação que deveria ser monoteísta, ou seja, adorar a um só Deus. Jezabel trouxe a imoralidade para Israel, ela trouxe os sacrifícios da idolatria. As nações antigamente tinham por costume sacrificar os seus filhos aos deuses estranhos em holocausto. E Jezabel trouxe tudo isso para dentro da nação de Israel. Agora o espírito de Jezabel, que não está morto, mas que está aí, vagando, ele agiu na igreja de Tiatira. E aqui Deus está virando para João e está mandando ele escrever: olha, eu tenho contra ti que tolera que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ou seja, ela não é profetisa. Ela não tem poder e legalidade dada por Deus para ensinar ou profetizar. A primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, e eu preciso falar isto, é que na igreja de Cristo não existe pastora, não existe presbítera, não existe apóstola, não existe autoridade constituída por Deus, delegada à mulher para exercer o dom do ensino. O dom do ensino é dado e vocacionado exclusivamente a homens que foram escolhidos por Deus para aplicar e ensinar a doutrina de Cristo. Então ela se dizia profetisa, mas não era profetisa. E olha o que ela ensinava. Ela ensinava o engano, a mentira aos servos de Deus, para que eles pudessem se prostituir e comer dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, ela trouxe o ensinamento da prostituição para a igreja de Tiatira. Ela trouxe a doutrina do adultério, a doutrina do segundo, do terceiro, do quarto casamento. Ela trouxe a doutrina da fornicação, ou seja, um homem poderia se relacionar com uma mulher e vice-versa sem contrair um voto matrimonial, sem contrair de fato um casamento, coisa que vai contrária à palavra de Deus. O espírito de Jezabel trouxe para a igreja de Tiatira a prostituição como doutrina prática, ou seja, a mentira. Trouxe o namoro escandaloso, a fornicação literal e espiritual. E nós sabemos que pela palavra, o homem, para constituir uma família, ele deve deixar o seu pai e a sua mãe, Gênesis 2:24, deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e ambos ser uma só carne para sempre. E pela lei do matrimônio, ambos ficarem ligados
até que a morte os separe. Jezabel veio distorcer essa doutrina cristã, a doutrina que Jesus disse também lá em Marcos, capítulo 10, a respeito do casamento. Deus odeia o repúdio, Deus abomina o divórcio, meus irmãos. Deus vai contra o adultério, a fornicação, a prostituição. Olha o que Jezabel, ou melhor, o espírito de Jezabel, vem trazendo para a igreja de Tiatira, que Deus não está tolerando. Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Versículo 21. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então aqui, repare que o próprio Deus, Jesus, está falando com a igreja de Tiatira, que ele vai punir, ele vai castigar, ele vai trazer, manifesta a ira e o juízo de Deus para esta doutrina maligna aplicada pelo espírito de Jezabel. Ele vai dizer aqui que ele vai pegar esse espírito de Jezabel, vai subjugá-lo e vai também fazer com que os que estão adeptos desta doutrina, os filhos desse espírito maligno, esses filhos que foram gerados, enganados pela mentira, eles serão mortos, eles serão destruídos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Deus dizendo que vai pegar ela e vai colocar em cima de uma cama, e todos que com ela adulteram. Deus está dizendo que a igreja dele é santa. Pode passar o tempo que for, mas ela tem que permanecer santa. Jezabel, espírito de Jezabel, não pode ser levantado dentro da igreja para ensinar coisa alguma que não esteja na palavra. É exatamente isso que a mulher Jezabel lá no Antigo Testamento fez. Acabe, um homem frouxo, um homem libertinoso, deu autoridade para Jezabel trazer a imoralidade, o culto pagão e tudo que era negativo para dentro de Israel. Agora, o espírito que estava operando no passado, ele começou a operar aqui no tempo da igreja de Tiatira, trazendo ensinamento sobre prostituição, está escrito, ensinamento sobre idolatria, ensinamento sobre o mundanismo. Ela trouxe, o espírito de Jezabel trouxe o mundanismo, o paganismo para dentro da igreja, porque quem é que tem essa prática de fornicação, de adultério e de prostituição, meus irmãos? Que não seja o mundo lá fora. É o mundo lá fora que tem um costume de se prostituir. É o mundo lá fora que tem um costume de se adulterar, de trair. O homem trair a sua mulher e a mulher trair o seu homem, o seu esposo. É o mundo lá fora que tem a prática e o costume de troca de casais. A igreja do Senhor não tem essa doutrina. A igreja do Senhor não tem esse ensinamento. A igreja do Senhor tem um ensinamento puro, um ensinamento são, um ensinamento sagrado que nos levará para morar com Jesus na eternidade. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com as heresias, com os enganos, com os espíritos malignos que vêm devagarzinho no meio da igreja, dizendo que tem nada a ver, está todo mundo fazendo. É o modernismo entrando dentro das igrejas, dentro dos templos. A doutrina
da mentira, da prostituição, do namoro escandaloso, da fornicação. Antigamente, meus irmãos, quem era pego no ato de fornicação era disciplinado. Era comum a disciplina. Hoje em dia, quase não se vê mais disciplina, punição para quem adultera, para quem está aí na fornicação, para quem está aí, depois dos cultos, né, se esfregando, né, através da imoralidade, da prática ilícita sexual. Os casais hoje em dia já não têm mais o mesmo pudor, o temor de Deus está se acabando no meio da igreja. Mas Deus está levantando profetas, Deus está levantando homens e mulheres que não estão satisfeitos, assim como Ele levantou Elias, né? O espírito de Elias também está presente nos nossos dias, porque também foi mencionado lá no Evangelho, quando João Batista é levantado por Deus, foi o espírito de Elias que usou João Batista para pregar contra o adultério. Inclusive, João Batista pregou contra o adultério do rei Herodes. João Batista pregou contra o novo casamento de Herodes e disse para ele: olha, Herodes, você que pegou aí a mulher de seu irmão Filipe, pois bem, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Deus não está satisfeito com o teu matrimônio, esse matrimônio de adultério, de prostituição. E Elias, ou melhor, João Batista perdeu a cabeça, meus irmãos. Está pensando que é brincadeira a palavra de Deus? João Batista perdeu a cabeça por causa dessa mensagem. Mas essa mensagem, ela não pode jamais parar de fluir nas nossas vidas e também no meio da igreja. Nós temos que pregar a doutrina, temos que pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus, o arrependimento, porque Jesus está dizendo aqui para a igreja de Tiatira, e eu encerro: mas ao que vencer, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Olha aí a recompensa que Deus dará aos profetas, aos homens e mulheres que não se conformam com o mundanismo, com o paganismo, com a imoralidade, com a lascívia, com a luxúria, o pecado de sensualidade dentro da igreja. Olha a recompensa, o galardão que Deus tem para a igreja dele que é fiel, a igreja dele que não se curva, que não se dobra ao sistema mundano, que não se dobra ao sistema da imoralidade, da fornicação aqui, que Jezabel pregou, a prostituição que Jezabel pregou, a imoralidade que ela trouxe para a igreja de Tiatira. Deus está dizendo para a igreja: vocês que não se curvaram, eu tenho aqui, um novo nome, a estrela da manhã. Eu tenho aqui o poder que eu vou dar a vocês, melhor dito, diante das nações. Vocês vão reinar comigo. Jesus está dizendo que nós temos que ser fiéis. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com o espírito de Jezabel. Jezabel foi morta. A pessoa de Jezabel lá fora, ou seja, lá no passado, morreu devorada pelos cães, conforme foi profetizado por Elias. Mas o espírito que usou ela ainda está rondando aí para poder disseminar a prostituição, a imoralidade e a idolatria dentro das igrejas. Temos que vigiar. Deus não chamou mulher para ensinar coisa alguma. Tem muitas pessoas se dizendo: eu sou profetisa. Mentira. É Deus quem levanta, é Deus quem unge, é Deus quem capacita. O chamado ao ministério é Deus quem dá, não é um homem que se intitula a coisa alguma, não. É Deus quem dá autoridade. Fica com esta palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.